Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Na semana passada, a gente falou sobre um pouquinho sobre é, confiabilidade, um pouquinho sobre falhas, né? Então a gente começou aqui as definições de confiabilidade, tal, alguns conceitos iniciais, funções, falhas, o que é defeito, modo de falha, classificações de falha, causas de falha, severidade da falha e beleza. A gente parou aqui antes de começar a modelagem matemática. E eu quero falar um pouquinho de modelagem matemática com vocês hoje. Essa aula também eu quero apresentar ela para vocês de uma forma conceitual. O que eu quero dizer com forma conceitual? Quero dizer que nós não vamos chegar a fazer contas de fato, né, de confiabilidade ainda nessa disciplina. Porque faz um pouco mais de sentido você fazer essas continhas de confiabilidade quando você está fazendo projeto, né? Não quando você está fazendo manutenção. Mas o conceito que você, ou a parte de conceitos que você consegue absorver pelo fato de você ter acesso a essa parte de modelagem matemática de falha, te ajuda muito bem a entender alguns tipos, tanto de sistemas, quanto de falhas, quanto algumas correlações. Então eu acho importante que a gente passe por esse conteúdo hoje. Então é por isso que a minha proposta é que a gente veja isso aqui hoje. Bom, o que a gente vai ver aqui, basicamente? A gente vai começar com caracterização do estado, né? O estado de um componente, ele é uma, vamos dizer assim, ele é uma métrica que representa se aquele componente está em falha ou se ele está em estado de funcionamento, certo? O que a gente está interessado aqui na manutenção é saber se o componente está em falha ou se ele está em funcionamento. Bom, e aí? Como que eu faço isso? Eu tenho aqui um tipo de caracterização que a gente chama de caracterização em dois estados. Nesse tipo de caracterização, o estado do componente é binário, né? Então você vai ter o seguinte, ó, tem alguns componentes que são, ó, o estado dele a gente denomina de x. X é uma função do tempo, porque ele varia com o tempo, e x igual a 1 corresponde ao objeto em estado completamente funcional. X de t igual a 0 corresponde ao estado de falha, ou desempenho não satisfatório ou inaceitável. A gente pode modelar um objeto dessa forma, ou ele está funcional, ou o desempenho dele está em falha. A primeira coisa que a gente imagina, quando a gente imagina um processo assim, um objeto assim, é que você tem um objeto que, esse exemplo até ele vai ser recorrente aqui para nós, você tem um objeto que funciona como uma lâmpada, né? Então quer dizer, a lâmpada tá ok, tá funcionando, tá bonitinha até o momento que, pum, deu tempo de falha dela, ela queimou e daqui para frente ela está em estado falho. Pode ser uma forma de abordar, quer dizer, você tem um objeto que realmente ele de um tempo para o outro ele possui, ele falha e é uma característica desse objeto que ele possui uma falha total e não uma falha parcial. Então ele veio aqui e daqui para frente ele parou de funcionar, né? Ele está em estado de falha. Mas tem alguns objetos onde você pode utilizar esse modelo de falha, né, de estado de falha, por segurança. Por exemplo, na aviação se usa muito. Você tem lá os aviões e esse avião ele tem um conjunto de parafusos na turbina, um conjunto de parafusos que segura o rotor lá e tudo mais. Uma das regras da aviação é o seguinte:
Se um desses parafusos, ele sempre é inspecionado, né? E a inspeção dele tem várias formas de inspeção. Tem inspeção por inspeção visual, tem inspeção por raio-x, por líquido penetrante, e várias outras. Aí o que acontece? Se nessa inspeção, vamos dizer que numa inspeção por líquido penetrante foi detectada uma falha, né? Foi detectada não necessariamente uma falha grave, foi detectada uma trinca em um desses parafusos, desse conjunto de parafuso. Qual é a medida que se toma na aviação? Troca-se todos os parafusos daquele conjunto. Então você percebe que ele não é o item que falhou, o parafuso não quebrou. Ele estava lá funcionando, ele estava lá segurando os componentes que ele deveria segurar. Mas, por uma questão de segurança, se modela o estado de falha dele como uma caracterização em dois estados, como um estado binário mesmo. Quer dizer, aquele parafuso, se ele apresentou uma trinca, ele com certeza ele já é condenado. Ele está em estado falho e será trocado. E o conjunto de parafusos também. Por mais que um parafuso só tenha apresentado trinca, todos os parafusos são condenados. Então você passa de um estado 1, que é um estado de pleno funcionamento, para o estado 0, que é um estado onde considera-se que aquele item está condenado. Beleza. Quais outros tipos de caracterização que nós temos? A gente pode ter uma caracterização em estágios finitos, né? Então você tem aqui o estágio x de t, ele está entre o valor 1 e o valor k, né? E aí o valor 1 representa o estado perfeitamente funcional do item, e os valores entre 1 e k, eles representam o estado parcialmente aceitável do item, até onde você chega no estado k, que representa o estado inaceitável ou estado de falha. Repare que esse aqui ele não associa o estado 0 à falha, mas sim o estado K. É o contrário, você vai subindo em direção à falha nesse modelo aqui, você não vai descendo em direção à falha, né? No modelo binário, você tem 1 como funcional e 0 como falha. Aqui, no caracterização multi-estágios, você tem 1 como item novo, né? Depois você tem estágios intermediários, como estágios parcialmente aceitáveis, até quando você atinge o estado K, que representa o estado de falha. Isso aqui pode ser, por exemplo, acho que não é um exemplo tão direto assim, mas vamos colocar isso como um exemplo. Pode ser, por exemplo, você pega o fluido de lubrificação do motor do seu veículo, por exemplo. Você tem um estado de operação dele, né? E aí o 1 seria o 0, né? O momento onde você colocou o óleo novo lá no motor. E aí você tem um estado de falha que vai aumentando aqui, e você pode caracterizar esse estado de falha quilômetro por quilômetro. Então você teria um estágio, por exemplo, se eu rodei 3.000 quilômetros com o meu fluido lá de lubrificação, meu fluido lubrificante, eu estaria no estado 3.000. E quando eu chegasse com esse estado aqui no ponto 10.000, que é o ponto de troca do óleo, pelo menos do meu carro, então chegou no 10.000 significa estado de falha, significa que aquele óleo deve ser substituído. Existem vários tipos de sistema, várias métricas que você pode adotar para chegar numa caracterização dessa. Esse foi só um exemplo, tá? E depois você tem uma caracterização contínua, né? E aí você tem uma caracterização aqui de forma que quando você sai do 0, você tem um estado aceitável, até quando você chega num estado X estrela qualquer aqui, onde a partir desse estado para frente você atinge a falha. Tem um outro fluido do veículo que se comporta mais ou menos dessa forma, que é o fluido de freio, né? Para você testar fluido de freio, um dos testes que você faz colocar esse fluido de freio em uma parte dele pelo menos em um copinho, né? E aquecer
esse fluido de freio e medir a temperatura na qual ele começa a entrar em ebulição, né? Ele tem que entrar em ebulição acima, acho que de 200 e tantos graus ali para ser considerado um fluido de freio adequado, né? Porque o que acontece com o fluido de freio? Ele vai sendo contaminado com água ao longo do tempo, ele vai perdendo as propriedades e ele começa a entrar em ebulição cada vez mais cedo. Qual o problema com isso? O problema é que o seu sistema de freio pode chegar numa temperatura alta e se ele entrar em ebulição, você na tubulação do fluido de freio, você fica com fluido ali dentro que é compressível, que é vapor de água, né? E aí você perde pressão de atuação, porque o sistema de freios do veículo é hidráulico e para qualquer sistema hidráulico você quer que o fluido seja incompressível, para que você consiga transmitir a pressão de um lado para o outro. Se o fluido for compressível, você não consegue transmitir pressão, né? Você comprime o fluido, você diminui o volume do fluido em vez de gerar força de pressão do outro lado. E aí você chega numa falha. Então o fluido de freio poderia ser caracterizado assim, olha. Na verdade, meio que ao contrário disso daqui, né? A gente teria que criar uma métrica do tipo, sei lá, 280 menos a temperatura de ebulição dele, por exemplo. Aí você chegaria aqui no fluido de freio novo, então 280 menos a temperatura de ebulição dele daria zero, e aí conforme o tempo vai passando, essa temperatura de ebulição vai diminuindo, então a nossa métrica vai subindo aqui. Até que chega num ponto que fala, olha, passou desse ponto aqui, esse fluido de freio você não pode mais ser utilizado, você deve trocar. Tá? E até por isso que eu coloquei essa observação aqui. Ele pode ser não decrescente, como na figura, ou não crescente, né? Esse aqui é não decrescente, quer dizer que ele só cresce, porque você não tem sistemas que se regeneram com o tempo, né? Raramente você vai ver um sistema que, depois de um tempo, a confiabilidade dele está melhor do que antes, né? Então, eu posso ter uma métrica que vai subindo assim. Então, conforme a minha confiabilidade vai diminuindo, essa métrica vai aumentando. Ou eu posso ter uma métrica que cai. Quer dizer, conforme a minha confiabilidade vai diminuindo, essa métrica também vai diminuindo até o nível aqui que a gente fala, bom, aqui daqui para frente está inaceitável. Então, mas a diferença para o anterior é que essa daqui é contínua, né? Você não tem discrepância assim, entre os intervalos aqui, né? Você pode ter uma variação contínua aqui do nível, do estado do seu equipamento. Com esses conceitos todos, acho que essas formas de a gente medir a confiabilidade, ou medir o que vai acontecer, ou quando que ocorre a falha, não, eu acho que nem é tão importante assim a gente dizer se é multiestágio, ou se é binário, ou se é contínuo. Eu acho que o mais importante é que todos esses critérios, eles vão chegar em um ponto onde daquele ponto em diante você decreta a falha. E aí que a gente entra no próximo conceito importante dessa aula, que é esse daqui, que é o tempo para a primeira falha, né? O tempo para a primeira falha é bastante intuitivo, o nome, né? Então é o tempo entre o início da operação do objeto, em modo contínuo no caso, e o momento em que ele falha pela primeira vez. O tempo aqui, o modo contínuo, ele se refere ao tempo, não ao tipo de caracterização da confiabilidade do seu objeto. E aí tem diversas formas da gente medir esse período de primeira falha, né? Então, para veículos aqui, por exemplo, repara que a gente, sempre quando a gente fala em manutenção de veículos, a gente fala de quilometragem. E a gente tem que lembrar, a gente tem que parar para pensar que para um veículo, a quilometragem ela não é um fator muito determinístico. No seguinte sentido, você pode pegar dois veículos iguais, com a mesma quilometragem, só que com modos de uso muito diferentes, né? Um veículo é exclusivamente urbano, outro veículo é exclusivamente rodoviário, né? E esses veículos eles têm modos de utilização muito diferentes.
como acho que eu já até comentei com vocês em algum outro ponto, um veículo rodoviário, se você trocar o óleo dele com 10 mil quilômetros, pode ser que aquele óleo até durasse um pouco mais, durasse mais uns 2, 3 mil quilômetros. Um veículo urbano, se você trocar o óleo dele com 10 mil quilômetros, você sabe que já está bem no limite, talvez você deveria ter trocado até um pouquinho antes. Mas essa questão da quilometragem é uma forma que se utilizou, uma forma que se adotou, porque, né, poderia ser qualquer outra coisa, é uma forma que a gente adotou de saber quando, né, ou quanto que duram as coisas, né? Então, se você falar, por exemplo, em pneus, a gente fala em quilometragem. Em pneus, para mim, faz todo sentido a gente falar de quilometragem, apesar de que o uso também é, varia, o desgaste do pneu, mas falar em quilometragem para pneu é interessante porque o pneu ele vai rodar realmente toda aquela quilometragem, né? Quando o seu veículo está parado, o pneu também está parado. Mas, se você falar, por exemplo, em durabilidade de elementos do motor, muitas vezes o seu veículo está parado e o motor está girando, está funcionando, né? E aquele funcionamento parado, ele não está sendo contabilizado na sua quilometragem, na sua métrica que você adotou, né? Então, é por isso que esse é um dos motivos, não o principal, mas é um dos motivos pelos quais, se você pega um veículo urbano em uma determinada quilometragem, ele vai ter mais desgaste, né? Porque ele passa mais tempo parado, passa mais tempo em congestionamento, em semáforo, e tudo mais, do que a gente tem no veículo rodoviário. Eita, nós, desculpa aí, pessoal, pelo barulho. No veículo rodoviário, desculpe, no veículo rodoviário a gente não tem muito essa questão de ficar parado, então a quilometragem talvez seja uma métrica até um pouco melhor. Se você pegar tratores, por exemplo, os tratores, eles são, você não mede o desgaste de elementos do trator por quilometragem. Você mede o desgaste de elementos do trator. Desculpa. Você mede o desgaste de elementos do trator por horas, né? Então o trator ele tem um relógio que conta as horas de funcionamento. E faz todo sentido, porque não faz o mínimo sentido você medir a quilometragem de um trator, sendo que aquele trator ele patina, né, na terra, não necessariamente ele está rodando exatamente aquela quilometragem que seria marcada, e ele executa tarefas muito lentamente e tudo mais. Tem várias questões ali, então faz muito mais sentido para o trator medir a quantidade de horas de funcionamento. Se você pegar um avião, por exemplo, a fuselagem de um avião, por incrível que pareça, o uso dessa fuselagem, o desgaste dessa fuselagem, ele não é medido por tempo de voo, né? Eu também tinha essa impressão de que deveria ser medido por tempo de voo, mas não. O maior desgaste de uma fuselagem de avião, ele vem dos ciclos de compressão e descompressão, né? Então, em um avião, conta-se quantos ciclos de compressão e descompressão aquela fuselagem sofreu, né? Um ciclo de compressão, mais ou menos não. Um ciclo de compressão, ele acontece quando você decola, né? Porque você vai levar o avião para uma altitude elevada e nessa altitude a pressão atmosférica é muito baixa, mas as pessoas e eventualmente animais e carga que estão ali dentro precisam estar a mais ou menos 1 atm para funcionar corretamente. Então você pressuriza a cabine, e depois quando você vai fazer um pouso você despressuriza a cabine, né? Você não que ela perca pressão, mas a pressão interna se iguala com a pressão externa. Então você alivia um esforço estrutural muito grande que você tem ali na sua fuselagem. Isso ajuda bastante, né? Mas por outro lado, isso conta muito para a vida útil da fuselagem de uma aeronave. Então tem que se levar isso daí em consideração. Então cada objeto engenheirado ele vai ter uma métrica. Não necessariamente a métrica ela é uma medida muito direta do uso daquele objeto engenheirado, mas ela é uma métrica. E essa métrica ela vai te dar um tempo para a primeira falha. A primeira falha ela é uma medida estatística de quando que ocorre a primeira falha mesmo,
de uma determinada funcionalidade de um determinado objeto. Então, se eu sei, por exemplo, que eu sou um fabricante de liquidificadores e eu produzo liquidificador e eu sei que aquele liquidificador eu fiz alguns testes na minha fábrica e o tempo de primeira falha dele é, sei lá, 2 anos, né? Dentro de 2 anos ele vai, sei lá, vai sofrer um dano elétrico ali no motor e precisaria enrolar esse motor novamente. Então, eu já sei o quanto que eu posso dar de garantia nesse liquidificador. E não é o tempo limite, né? Você dá de garantia um tempo que está longe do tempo para a primeira falha, porque você está oferecendo garantia, né? Quer dizer, a garantia ela serve para que o consumidor tenha uma confiança na pessoa que vende ali o produto, né? Tem uma confiança que aquilo vai funcionar adequadamente e de fato, né? Pode acontecer eventualmente alguma coisa ter algum defeito porque houve algum defeito de fabricação, algum dano no transporte, alguma coisa assim. E aí você realmente executa a troca quando as coisas estão na garantia, né? Mas o tempo de primeira falha ele é muito utilizado, por exemplo, nesse, nesse cálculo de tempo de garantia que você vai dar em alguma coisa. Tratores aqui já falei, aviões também já falei. E tem um outro assunto que eu queria passar aqui com vocês antes da gente continuar, que é justamente a questão da variável tempo para a primeira falha ser uma variável estatística e não determinística, né? E para a gente falar de variáveis estatísticas, a gente vai ter que falar um pouquinho dessa curvinha aqui, que como engenheiro é indispensável que todos vocês conheçam, que é a curvinha gaussiana, né? Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui para vocês, pessoal. Como que está o conhecimento de vocês de gaussiana? Se eu falar para vocês, olha, estou utilizando uma gaussiana aqui, a média é tanto, o desvio padrão é tanto, e eu vou mexer nesse desvio padrão, eu vou aumentar ou vou diminuir esse desvio padrão. Vocês sabem de bate pronto que acontece? Precisa dar uma pensada? Gostariam que a gente desse uma revisada? Como que tá isso daí para vocês? Ah, se pudesse dar uma revisada, seria bom, professor. É bom, né? Eu tava esperando mais ou menos isso mesmo. É, porque é bom a gente saber mesmo. A gaussiana, ela é um conceito extremamente importante que a gente precisa observar e precisa dominar. Então, eu tenho eu gosto de criar programinhas para fazer as coisas aqui. Então eu tô com o meu MATLAB aberto, ah, e eu vou criar uma gaussiana aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um vetor x aqui qualquer. E esse vetor aqui vai ter valores de 0 a 10, por exemplo. Vamos colocar de 0 a 100, vai. 0 a 100. Vou colocar 1.000 amostras aqui. Aí eu vou criar uma gaussiana que tem duas medidas, né? Eu tenho a média. A média aqui eu vou colocar no valor, sei lá, estamos de 0 a 100. Eu vou colocar no valor 37. Beleza. E eu vou colocar o meu desvio padrão. Na verdade, eu não sei se ele trabalha com variância ou desvio padrão aqui. Mas o conceito é exatamente o mesmo. Então eu vou colocar. Eu acho que talvez ele trabalhe com variância. Então eu vou chamar de variância. E a nossa variância vai ter o valor de 10. Beleza. E aí eu vou criar uma função aqui que vai ser a minha gaussiana. E a função aqui no MATLAB chama GaussMF. E ela vai ser calculada sobre o vetor x. E ela vai possuir os dados média e variância. Beleza. Não precisa saber fazer isso daqui, tá, pessoal? Estou colocando aqui mais por curiosidade para vocês verem como faz. Plot XY.
deixar bonitinho aqui, né? Aí eu vou ter aqui x y FDP. Não confundam esse FDP aqui, pelo amor de Deus, viu, pessoal? FDP é função de densidade de probabilidade, não um colega desonesto. Vamos lá. Eu vou rodar esse pequeno trecho de código aqui, precisa salvar ele em algum lugar. Vou salvar na nossa pastinha lá, vai, da disciplina. Então, aqui eu quero a pastinha de gestão da manutenção, aulas. E aqui eu vou chamar essa aula de aula gaussiana. Beleza. Agora sim. E aí ele vai gerar essa curvinha aqui para nós, ó. Deu uma curva muito feia, não é nada parecido com a gaussiana que vocês estão acostumados. E eu já digo por quê. Deixa eu até botar o grid aqui. Vamos deixar ela mais bonitinha aqui. Eu vou deixar essa variância comum aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo. Opa, tá ao contrário a média com a variância aqui, ó. Por isso que está dando esse valor esquisito. Pronto, agora sim. Essa variância de 10 eu sabia que não deveria ficar esquisito. Aí, ó. Estamos aqui com a nossa gaussiana. Beleza? Então, olha só. A nossa gaussiana, ela é uma curva que possui esse formato aqui de sino, né? E ela possui dois elementos importantes. O primeiro elemento é a média, né? O que significa a média? A média, ela vai ser exatamente a posição onde está esse pico aqui, ó. Se a gente der um zoom bem grandão aqui, ó. Vamos dar um zoom legal aqui no pico gaussiana. Vocês vão ver que ela está lá em 37, porque eu coloquei ela em 37. Aqui, ó. 37, tá bem no piquinho aqui, ó. Beleza. E ela tem uma outra característica que a gente chama de variância. O que é a variância, pessoal? É a distribuição dessa gaussiana em torno dessa média, né? Então, o que vai acontecer? Olha só, eu vou diminuir essa variância, vou deixar a variância em 1. Vocês vão ver que a minha curva, ó, ela ficou magrinha, né? A minha variância em 1 aqui quer dizer que todas as probabilidades desse problema que eu estou descrevendo com essa gaussiana, elas estão muito bem distribuídas aqui, próximas da minha média. A minha média é 37, né? E elas estão acumuladas todas muito próximas da minha média. Se eu aumentar essa variância aqui, ó, vamos colocar uma variância de 20. Vocês vão ver que a curva fica bem gordona. Olha só. Então quer dizer que agora eu tenho uma distribuição muito grande, né, em torno da minha média aqui, né? Minha média continua sendo 37, mas eu tenho chances de encontrar amostras aqui bem longe, ó. No 10 aqui eu tenho uma chance alta, no 70 eu tenho uma chance alta e assim por diante. Essa função aqui que a gente usa, que a gente plota com a gaussiana, ela se chama função de densidade de probabilidade. Por que função de densidade de probabilidade? Eu vou fazer uma operaçãozinha aqui na nossa gaussiana e eu vou plotar ela de novo. Eu vou pegar essa função y aqui e eu vou fazer y recebe y ponto divide pela soma de y e eu vou multiplicar isso aqui por 100 para vocês verem uma coisa. Opa.
Só ver se tá tudo certinho aqui, pessoal. Que eu acho que ela... Não era exatamente esse valor que eu tava esperando. Pera aí. Y tá aqui. Soma de Y. Tá certo. É que a nossa variância tá alta. Vamos deixar a nossa variância mais baixinha aqui pra gente brincar. Beleza, ó. Repara que agora, o que eu fiz? Vou deixar mais alto, vai. Aqui. O que eu fiz aqui com a nossa gaussiana aqui, ó? Eu normalizei essa gaussiana de forma que a integral embaixo dessa área aqui fosse 100. O que isso significa? Isso significa que eu tenho uma chance de 100% de acontecer alguma coisa se eu conseguir varrer todo o espectro de probabilidades. O que quer dizer isso? Vamos imaginar um dado de 6 faces, por exemplo. Se eu jogar um dado e esse dado não for um dado viciado, qual é a chance de que saia a face de número 3? Bom, beleza, a chance de que saia o dado de face número 3 é de 1 em 6, né? Eu tenho 6 faces, vai sair uma dessas 6. Então a gente tem esse tal desses 16% aí de chance. Beleza. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. E qual seria a chance, por exemplo, se eu falar assim, ó, vou te dar um dado de 6 faces e eu quero saber qual é a chance de você jogar esse dado e obter um número entre 1 e 6. Bom, obviamente, essa chance é de 100%, né? Qualquer número que sair no seu dado, ele vai ser uma chance de 1 em 6. Né? Ele vai ter uma chance de 1 em 6, mas eu quero que esse número esteja entre 1 e 6. Né? Então, você vai ter uma chance de 100%. Né? Não tem como sair outra coisa. 100% das vezes você vai ter um número entre 1 e 6. Então, a gente varreu aí, quando eu dei esse critério de quero um número entre 1 e 6, eu varri todas as possibilidades possíveis com o meu dado. Eu somei todas as possibilidades. Eu somei 1/6 da face 1 com 1/6 da face 2, com 1/6 da face 3 e assim por diante. Aqui na nossa gaussiana, a gente está observando exatamente a mesma coisa, só que de maneira contínua. Né? Isso aqui está distribuído ao longo de um intervalo. Então, o que acontece? Eu teria aqui uma densidade de probabilidade de que, por exemplo, vamos dizer que eu criei um processo produtivo lá e eu estou produzindo parafusos. Beleza. Aí eu estou produzindo esses parafusos e eu preciso que o comprimento do parafuso seja exatamente 37 milímetros. Beleza. Aí eu faço uma análise estatística da minha produção de parafusos e eu vou descobrir que existe uma distribuição em torno dessa média 37 aqui. Então, e essa distribuição está bem ruim, tá vendo? Tem parafuso que eu estou pegando que está com 20 milímetros aqui, né? Existe uma chance plausível de eu pegar um parafuso com 20 milímetros em vez de 37, e existe uma chance plausível de eu pegar um parafuso com 54 milímetros ao invés de 37. Né? Quer dizer, eu tenho uma distribuição estrondosamente grande aqui em torno da minha média, né? Muito grande. Mas beleza. Aí eu pergunto para você assim, qual que é a chance de eu pegar um parafuso que tenha exatamente os 37 milímetros? Bom, a chance de eu pegar exatamente 37 milímetros vai ser a chance que tem só aqui nesse pico aqui, ó. E a chance que está só nesse pico é de 0,8%, porque a integral sobre essa área aqui é a soma de todos os elementos aqui, ó. Quer ver? Vou até fazer diferente aqui, ó. Que aqui eu não estou calculando a integral. Vou fazer assim.
Agora minha curva foi embora, hein? Gente do céu, para dar 2 minutos aqui. Rapidão. Tá certo. XY e vamos lá para pronto. Agora sim. Ainda não estou muito feliz com esse resultado aqui, mas vamos lá. Então, voltando aqui na nossa gaussiana. Então, se eu quero saber, mas agora está certo o cálculo. Se eu quero saber qual é a chance de eu obter a minha... Pera aí, pessoal. Só verificar uma coisa aqui. Vamos de novo. Não, tá certo, é isso mesmo. Eu quero saber qual que é a chance de eu obter agora um parafuso de comprimento 37 milímetros. Se eu quero só o 37 milímetros, eu vou ler aqui no meu gráfico. Eu tenho uma chance de 8% de obter esse parafuso com 37 milímetros. Por quê? Porque a minha distribuição está muito grande aqui, ó. Se eu for diminuindo essa distribuição, eu vou botar uma variância de 0,5. Vocês vão ver que a chance de encontrar algo dentro da média, ó, aumentou pra caramba, né? Quer dizer, aqui, ó, vamos aumentar o número de pontos aqui para o pico ficar bonitinho, olha. Aí. Agora se eu der o zoom aqui, ó, eu tenho aqui o que, ó? Eu tenho mais ou menos uma distribuição. Não foi legal esse zoom aqui, peraí. Aqui assim, agora vai ser bacana. Eu tenho uma distribuição em torno da minha média 37 ainda, mas ó, melhorei pra caramba o meu processo produtivo. Eu tenho uma chance pequena aqui de obter um parafuso com 35,5 milímetros. Essa chance é de 0,9%. A minha maior chance aqui é uma chance de obter um parafuso com 37 milímetros, quase 80%. E passou para 38,5 aqui, a gente já está com 0,9% de chance de novo. Beleza. Isso daqui, então, ela te dá algo que a gente chama de densidade de probabilidade. Quer dizer, qual é a probabilidade de eu alcançar um ponto dessa curva, né? Qual é a probabilidade que eu tenho, qual é a chance que eu tenho de produzir, no nosso caso aqui, um parafuso, sei lá, com... Aqui, vamos ver quanto que está aqui, ó. Nesse ponto aqui. Se é que ele vai dar um zoom aqui para nós. Aqui, ó. Qual é a chance de eu produzir... É que eu preciso tirar isso aqui. Qual é a chance de eu produzir um parafuso aqui com 36,37 milímetros? 36,4%. E qual é a chance de eu produzir um parafuso com 36,7 milímetros? 65%. E assim por diante. Essa chance ela vai variando conforme o valor que você pega. Só que ela não é uma chance... Ela é uma chance, ela é uma probabilidade no sentido de que pode ocorrer, mas ela não te dá um valor, por exemplo, em faixas, né? Eu posso falar assim para você, falar, olha, então qual que é a chance de, se eu quero produzir um parafuso entre 0 entre 0 não, vai, entre 36 e 38 milímetros, com esse processo aqui, qual é a chance que eu tenho para isso acontecer? Eu não vou encontrar isso com essa curva aqui. Eu vou encontrar, nessa curva ela vai me dar probabilidade só para um parâmetro.
eu vou precisar, agora eu vou aumentar um pouco a variância aqui para ficar mais visual para a gente, eu vou precisar fazer a integral dessa curva no intervalo que eu quiser. Então eu vou plotar um segundo gráfico aqui que vai dar para a gente a nossa integral, né? E aí, com essa integral, a gente vai conseguir dizer qual que é a chance de obter um valor aí do nosso parafuso, aí no caso, entre o valor x e o valor y. Então, vamos lá. Eu vou calcular minha integral. Eu vou até fazer assim, ó. Chamar ela de int aqui. Isso daqui vai ser isso aqui, ó. Sugar int x int, beleza. Probabilidade cumulativa. Pronto. Eu queria plotar essa curva aqui de verde. De verde não, de vermelho. Agora sim. Então, olha só. Faltou... Assim. Então, olha só. O que a gente tem aqui, ó? Era só y mesmo aqui. Ela já tá... Aí. O que a gente tem aqui, ó? Essa curva de cima... Essa curva de cima não, né? Eu tava pensando em colocá-la pra cima aqui, já me atropelei. Essa curva de baixo aqui... Ela é a nossa função de densidade de probabilidade. Deixa eu botar ela mais para baixo aqui. Ó. Essa curva de cima, vermelhinha, ela é exatamente a integral da curva de baixo. A hora que eu colocar exatamente na mesma escala que vocês vão ver. Então eu venho integrando ela aqui, ó. O que significa? Essa curva essa gaussiana integrada, ela, como que a gente lê ela? A gente lê ela assim, ó. Como eu estou integrando a partir de zero, qualquer ponto dessa gaussiana aqui vai me dizer a seguinte: qual que é a probabilidade de eu produzir um parafuso, uma peça, no caso, com esta medida aqui ou menor que ela, tá certo? Então, ó, até 30 milímetros aqui mais ou menos, ó, qual que é a probabilidade de eu produzir um parafuso menor do que 30 milímetros nesse processo produtivo que eu estou descrevendo com essa gaussiana? Putz, 0,03%. É nada de chance, né? E aí a hora que você vai passando pela integral aqui, ó, que eu vou chegando aqui, eu vou colocando aqui para você, ó, falo, olha, qual que é a chance de eu produzir um parafuso que tem 37,27 milímetros? De 0 até 37,27 milímetros. Minha chance é de 55%. Beleza. Se eu quero valores, vamos dizer assim, ó, eu vou tentar aqui, ó, vou falar, ó, eu quero a chance de produzir um parafuso, vamos pegar aqui, entre 40 milímetros e, vamos pegar outro valor aqui, ó, 37 mais 3 dá 40, 37 menos 3 dá 34, então vamos tentar pegar 34 aqui, ó, 34,3, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 34,1. Vamos pegar esses dois valores aqui, ó. Qual que é a chance de eu produzir um parafuso, então, que está entre 40 e 34,17 milímetros? Bom, a chance de eu produzir um parafuso de 0 a 40 é de 93,47% e de 0 a 34 é de 7,8% mais ou menos. Então, o que eu preciso saber? Como que eu faço para calcular essa chance de produzir entre esses dois aqui? Eu simplesmente subtraio um do outro, né? Então, se a chance de produzir de 0 a 40 é de 93,47,
Vou fazer 93,47 menos a chance de produzir de 0 a 34, que é de 7,87, 88, vai. E a gente vai ter uma chance de produzir um parafuso entre essas duas medidas aqui de 85,59%. Né? Então a gente tem uma chance de 85,59% de que esta medida desejada aqui ocorra dentro desse intervalo. Lógico que isso, de novo, acontece porque essa variância aqui está grande. Se eu diminuir a variância, né, se eu usar aquela variância de meio, por exemplo, que a gente tinha feito anteriormente, e no MATLAB tem que usar o ponto para fazer isso, você vê que essa integral aqui, ela sobe muito mais rápido, né? E ela sobe muito mais rápido porque a minha gaussiana fica muito mais apertadinha aqui, ó. Ela fica muito mais estreita, né? Então, você passa a ter um processo produtivo aí que te produz um parafuso aí, no caso do nosso parafuso, com uma variância muito menor, né? Então ele varia menos, quer dizer, até 30 e pouco aqui, ó, até 35,4 eu tenho 0,09% de chance de obter esse parafuso. Depois, quando eu passo para cá, ó, 38,4, eu já subi 99 para 99,8% de chance, né? Então eu tenho uma concentração bastante grande dos meus valores em torno dessa média aqui, né? Eles estão muito concentrados aqui, e isso me dá essa integral dessa gaussiana como uma subida bastante abrupta aqui, ó, né? Vamos tentar imaginar uma outra variável estatística, porque repara que essa medida do produto final do meu parafuso, que eu estou discutindo com vocês, ela não é uma medida determinística, né? No sentido de que eu vou pegar o meu paquímetro, vou lá medir o parafuso e falar assim, olha, o parafuso mede tanto, e acabou, e todos os parafusos do meu lote vão medir esse mesmo tanto. Ela é uma variável estatística, no sentido de que ela tem uma variância, né? Quanto mede o seu parafuso? O seu parafuso, neste processo aqui, ele mede 37 milímetros, que é a sua média, mais ou menos uma variância de 0,5%, né? A variância não é o erro, tá? Mas é mais ou menos um erro associado a essa variância de 0,5%. Inclusive, tem vários critérios para você definir o erro, né? Um dos critérios pode ser atingir uma determinada porcentagem aqui, falar, olha, para baixo de 1% de densidade de probabilidade, eu vou assumir que é minha margem de erro. Então, você cria uma margem aqui, assim por diante. Outra variável que é estatística e não é determinística é o tempo de primeira falha, né? Então, quer dizer, eu estou produzindo liquidificadores lá. Vamos aumentar essa variância de novo aqui para ficar mais visual. Então, aqui, ó, vou aumentar para 3. Eu estou produzindo liquidificadores, beleza. Aí eu preciso saber quando que o meu liquidificador vai falhar. Então, vamos dizer aqui, vamos dizer que isso aqui é um tempo agora em semanas. Então, meu liquidificador demorou 37 semanas para falhar. Beleza. Mas eu fiz um teste com 100 liquidificadores. Eu obtive uma distribuição desse jeito aqui, ó. Teve liquidificador aqui que falhou com 27 semanas. Teve um outro liquidificador Highlander aqui que, ó, foi com 46 semanas, né? E aí eu tenho 37 mais ou menos aqui no meio, né? Então eu tenho uma média de tempos de primeira falha e eu tenho uma distribuição em torno dessa média. Isso aqui vai me gerar um gráfico da nossa gaussiana integrada aqui, que a gente chama ela de gaussiana integrada, ou uma probabilidade cumulativa, que a gente pode chamar mais tecnicamente, com essa cara aqui, ó. Então eu gosto de deixar as duas curvas aqui para você enxergar a gaussiana e a integral dela, né? E você vai ter algo com essa cara aqui, ó, né? Então você tem aqui, ó, chance baixíssima de tempo de primeira falha, e essa para o tempo de primeira falha, essa curva vermelha aqui faz muito sentido pra gente, porque qual é a chance do tempo de primeira falha ocorrer até a 30ª semana? Aqui, ó, a minha chance é de 1%. Qual é a chance do meu tempo de primeira falha ocorrer até a 40ª semana? Aqui já é, ó, de 83% de chance. Entendeu? Porque a gente está medindo faixas aqui,
né? A gente não está medindo densidade de probabilidade. Então essa integral ela faz muito mais sentido para a gente. Lógico que o que a gente quer? A gente quer duas coisas quando a gente fala de tempo de primeira falha. A gente quer que a média esteja o máximo, né, o mais longe possível aqui do começo, e a gente quer que essa distribuição aqui seja cada vez menor. Lembra? Distribuição grande, ó, vou colocar uma distribuição ignorante aqui, ó. Distribuição grande, ó, imagina um processo assim, que o tempo de primeira falha dele é doidão, assim, ele começa, puta, eu tenho 10% de chance de falhar com 10 semanas, mas eu tenho 60% de chance até para falhar até 47 semanas, e para dar 100%, ó, o último que falhou aqui foi com 100 semanas. Putz, processo totalmente maluco. Mas se eu tenho uma variância bem pequenininha, eu vou colocar 0,1 de variância aqui, ó. O que acontece? Se eu tenho uma variância bem pequenininha, eu sei quando esse troço falha perfeitamente. Eu falei, olha, esse negócio aqui vai falhar quando? Quando eu chegar aqui, ó. Quando, né? Vamos aumentar esse gráfico aqui, ó. Até 37 semanas aqui, ó, quase 36,4 semanas, chance zero de falha. Mas passei aqui para cá, ó, passei para 37,6 semanas, chance 100% de falha, né? Então a gente não pode simplesmente assumir que a falha ela vai ocorrer em algum... Aliás, aqui a gente pode simplesmente assumir que a falha vai ocorrer na 37ª semana, e se eu tô na 36ª aqui, eu ainda tô tranquilo, porque eu sei que não vai falhar. Lógico que não é assim, nunca é assim, mas é o que a gente deseja, que essa função de densidade de probabilidade aqui seja cada vez mais estreita, né? Cada vez mais justa aqui, para que você consiga obter um modelo aí de processo mais previsível. Deu para entender mais ou menos a questão da gaussiana, variância, média, essa integralzinha aqui que a gente estava falando? Deu para entender mais ou menos, pessoal? Deu, professor, tranquilo. Deu? Tranquilo? Beleza. Esse conceito de gaussiana, a gente precisa ter ele muito forte na mente, tá? Porque tem muito processo que se comporta dessa forma, e a gente precisa entender as diferenças aí entre os processos e como que a gente vai interpretar esses processos. Voltando aqui, então agora a gente já falou de variável estatística e determinística, né? A gente já sabe que é uma variável estatística, e agora a gente pode explorar um pouco esse conceito de variável estatística. Então, falando sobre o tempo para a primeira falha. Em um instante t, o sistema está em um estado operante t menor do que t maiúsculo é o nosso tempo de primeira falha, e em estado de falha se t for maior ou igual do que t maiúsculo, e nenhuma ação foi tomada para evitar ou corrigir a falha. Beleza, então se eu cheguei no tempo de primeira falha e não tomei nenhuma ação para corrigir a falha, a gente está assumindo que essa falha ocorreu. Portanto, se a função f de t é a função de distribuição acumulada de t, ou seja, essa f maiúscula aqui, ela é justamente essa curvinha aqui que eu estava mostrando para vocês no MATLAB, essa vermelhinha aqui, ó. Ela é acumulada, é a função de distribuição acumulada, né? É a gaussiana que a gente integrou, certo? Então, ó, se f de t é a função de distribuição acumulada de t, ou seja, eu pego toda a chance desse tempo t já ter acontecido, integro ela para ver se aconteceu ou não, a função de densidade de probabilidade vai ser a derivada dessa função, que a gente já sabe, né? Se a vermelhinha é a integral da azul, então a azul vai ser a derivada da vermelha. Beleza, então eu tenho essa derivadazinha aqui. A função de confiabilidade, ela é a probabilidade de que não ocorra nenhuma falha antes do tempo t. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa função r, que é a confiabilidade, ela vai ser 1 menos essa função f de t. Faz todo sentido, ó. Vamos até desenhar ela aqui no gráfico, ó. Não é isso que eu quero. Vou voltar lá no nosso gráfico. Eita, aqui, ó. O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Eu vou... deixa
chamar de conf aqui. 100 menos 20. Opa. Conf x aqui, ó. Então, agora a gente pode pensar assim, ó. Vou até aumentar essa variância aqui, ó. Agora a gente pode pensar assim, ó. Essa função em vermelho, ela é a probabilidade do tempo de primeira falha, né? Qual é a chance do tempo de primeira falha ocorrer até esse instante aqui, ó, certo? A confiabilidade, ela é exatamente o contrário. Quer dizer, qual é a probabilidade de ainda não ter ocorrido o tempo de primeira falha? Então, ó, aqui, ó, qual que é a chance de ter ocorrido o tempo de primeira falha? Putz, é muito baixa, ó, 10 a menos 16 aqui, bem baixinha. Então, a nossa confiabilidade, ela é muito alta, né? Porque aqui eu tenho certeza de que a chance de ocorrer essa primeira falha aqui é mínima. Então, a minha confiabilidade é muito alta. Conforme vai aumentando a chance de ter ocorrido o tempo de primeira falha, a minha função de confiabilidade, ela vai diminuindo. Por quê? Porque aqui eu já estou perto da falha, né? Aqui eu não posso, vamos botar de uma maneira bem simples, quanto que eu posso confiar nesse produto? Quanto que eu posso confiar que ele não vai falhar? Aqui eu já posso confiar pouco, porque eu sei que o meu tempo de primeira falha está próximo aqui, ó, né? E depois se eu vou passando muito desse tempo de primeira falha, quer dizer, aqui, ó, se eu pegar na semana 46 aqui, provavelmente esse tempo de primeira falha já ocorreu. A chance de 99,98% de ele já ter ocorrido. Então a minha confiabilidade do produto aqui é extremamente baixa, né? Muito baixa, porque a gente sabe que ele já vai ter ocorrido. No caso de uma lâmpada caseira, por exemplo, a gente sabe que, se eu comprei a lâmpada, qual que é a confiabilidade dessa lâmpada no primeiro dia de uso? Putz, altíssima. Essa lâmpada não vai queimar, a chance dela queimar é mínima. Qual que é a confiabilidade dessa lâmpada daqui 10 anos? Putz, daqui 10 anos, cara, daqui 10 anos essa confiabilidade já vai estar bem baixa, porque nenhuma lâmpada dura 10 anos, né? Não acontece, ela vai queimar antes, com certeza. Então a confiabilidade dela é baixa. Então a função de confiabilidade, ela é exatamente o inverso, né, da função de probabilidade aqui do tempo de primeira falha, né? Não a densidade, não a função de densidade de probabilidade, mas a função que diz a probabilidade acumulada. Então, essa função de probabilidade, função de confiabilidade, ela é uma função não crescente, né? Quer dizer, a confiabilidade só cai, faz todo sentido. A confiabilidade em zero aqui é 1, que aqui eu coloquei em escala percentual no nosso MATLAB. Então, a confiabilidade em t igual a 0 é 100%. E a confiabilidade em t igual a infinito é de 0. Beleza, faz todo sentido essas coisas aqui. Olha aqui, quando eu montei esse slide ainda não tinha pensado em plotar o gráfico, agora fez mais sentido. Mas olha só, a gente tem aqui de novo as funções de confiabilidade, então a gente sabe que a confiabilidade ela cai com o tempo, né? E aqui, ó, a gente tem uma confiabilidade que cai com a idade, né, com o uso do produto. E nessa direção aqui, ó, a gente tem uma confiabilidade aumentando com o aumentado desenvolvimento, com o aumentado investimento em esforço de desenvolvimento. Ou seja, conforme você vai melhorando o projeto do seu produto, você vai aumentando, né, você vai empurrando para frente o tempo de primeira falha. Então você vai fazendo com que essa função de confiabilidade aqui, ela vá decaindo mais lentamente. Quer dizer, uma hora ela vai cair, mas ela vai decair mais lentamente porque o seu produto já é mais robusto, ele já suporta maior tempo de operação, você já entendeu quais eram as falhas principais, já corrigiu e tudo mais. Então ele tende a durar mais, você tem uma função de confiabilidade mais longa. Aí a gente tem aqui o tempo médio para a primeira falha.
o tempo médio para a primeira falha, ele é o valor esperado para a variável t, que é o tempo de primeira falha. Ou seja, a gente tem uma integralzinha aqui, que é a integral de 0 a infinito de t, que multiplica a função de densidade de probabilidade aqui do tempo de primeira falha. Vamos plotar os gráficos aqui de novo, que eu acho que está muito fácil da gente entender. Olha só, imagina que eu tenho todos os valores de tempo aqui, ó. Eu tenho uma semana, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 37, 38, tal, 100 semanas. E eu vou multiplicar essa função aqui por essa outra função que é a minha função de densidade de probabilidade. Beleza. Quando eu multiplico essas duas funções, o que eu estou fazendo? Eu estou dando maior peso para quem está nesse intervalo aqui, que a chance é grande, e menor peso para quem está nesse intervalo que está fora. Quando eu fizer a soma de tudo isso daqui, qual que vai ser a média? A média vai ser exatamente, né, o valor final dessa integral, ele tem que ser exatamente esse valor médio que está aqui, ó. Ele tem que tender para esse valor que eu dei mais peso, e não os valores que eu dei menos peso. Por isso que a gente faz essa integral aqui, ó, que multiplica o tempo pela função de densidade de probabilidade de ter ocorrido a primeira falha. Quando a gente calcula essa função aqui, que é a função do tempo de primeira falha, a gente vai obter exatamente a integral de 0 a infinito da função de confiabilidade. Ela é a mesma integral. Porque essa integral, isso aqui que está aqui dentro, ó, ele vai me dar a chance do tempo de primeira falha. Quando eu integro, eu vou ter a mesma integral do tempo da função lá de tempo de primeira falha, né, da probabilidade do tempo de primeira falha. Isso aqui vai me dar a minha integral da minha confiabilidade. Isso aqui não é tão importante, eu só quero deixar bem explicadinho. Aí, ó, a gente entra num outro assunto aqui que é igualmente interessante, que é o seguinte: probabilidade condicional. E isso a gente vai precisar utilizar também, porque a gente precisa entender como é que as falhas ocorrem em cadeia. Quer dizer, qual que é a chance de um determinado elemento do meu sistema, do meu objeto engenheirado falhar, se um outro elemento falhou, certo? A gente precisa saber dessas coisas. Então, a gente precisa de uma probabilidade condicional. Essa probabilidade condicional ela também é conhecida como probabilidade bayesiana, porque ela foi primeiramente concebida por um indivíduo, um matemático que se chamava Thomas Bayes, por isso que é probabilidade bayesiana. E esse cara, o fato curioso é que esse cara era um não é monge a palavra, ele era um padre mesmo. Ele vivia em um convento de padres e ele bolou esse tipo de probabilidade aqui, ó. Essa probabilidade, esse conceito aqui, ele avalia a probabilidade de um evento acontecer sob a condição de um segundo evento. Ou seja, qual é a chance do evento A acontecer, dado que o evento B tenha acontecido, né? E a gente vai precisar usar um pouco isso quando a gente fala de confiabilidade. Então, olha só, eu tenho um exemplo aqui, ó. Qual é a chance da soma dos resultados dos dados D1 e D2 ser 7, sabendo que o dado D1 apresentou o resultado 3, certo? Então, qual a probabilidade dessa soma ser 7 se o primeiro dado já apresentou o resultado 3? Então, não é só a chance dessa soma ser 7, porque o primeiro dado podia ser 2 e o segundo 5. Daria 7 da mesma forma, mas o primeiro dado não foi 3. Então, a gente precisa saber dessa probabilidade de uma coisa ocorrer dado que outra coisa aconteceu. Como que eu faço isso? Bom, aqui é meio tranquilo, né? Eu vou pegar primeiro a chance de todos os... eu vou calcular qual que é a chance de acontecer uma soma 7, independente desse dado 1 aqui ter dado 3 ou não, né? Então, qual que é a probabilidade de eu ter tido a soma 7 quando eu joguei dois dados? Bom, a probabilidade de eu ter tido... na verdade, não é soma 7, é menor que 7, né? Aqui.
tá errado o texto. Ó. Agora sim. Menor do que 7. Então aqui, ó, eu tenho todas essas chances aqui dessa soma ser menor que 7, todas elas. Então eu tenho 5 com 4, 9, 12, 14 e 15. Eu tenho 15 chances aqui em 36, certo? Então a minha probabilidade de eu ter essa soma, independente do que tenha acontecido no dado 1, ela é de 15 em 36. Beleza, se a gente simplificar, dá 5 em 12 aqui. E qual a probabilidade de eu ter o primeiro dado como 3? Bom, a probabilidade é de 1 em 6, né? São 6 em 36 aqui, mas é 1 em 6, né? Porque eu posso fazer qualquer coisa com o dado 2, porque eu quero saber a chance de o dado 1 ter dado 3. Então, eu tenho essa chance aqui, ó. Eu tenho 6 possibilidades dentro de 36 possíveis com os dois dados. E aí? E aí que eu quero saber, agora eu quero combinar as duas. Eu quero saber qual é a chance de a soma ser 7, dado que o primeiro dado deu 3. Então eu vou ter que combinar esse espaço que eu tinha aqui com esse espaço que eu tenho aqui. Como que eu faço isso? Bom, a probabilidade de ocorrer o evento A, que é a soma ser 7, que é a soma ser menor do que 7, dado que o evento B tenha ocorrido, que é o dado 1 ter dado 3, ele vai ser o quê? O produto das probabilidades. Ou seja, eu tenho aqui, ó, eu tenho... deixa eu encontrar a melhor forma de explicar para vocês aqui, ó. Eu tenho 15 possibilidades aqui, e dessas 15, olha só, só 3 possibilidades foram as possibilidades que deram check na nossa, como que eu vou chamar? Na nossa série de eventos aí, né? Então a gente queria o quê? A gente queria que acontecesse o primeiro dado 3 e a soma 7, certo? Bom, quando eu faço isso, eu diminuo aquilo que a gente chama de espaço amostral. Por quê? Porque o meu espaço amostral, antes, ele era um espaço de... Olha, para o dado 1 ser 3, eu vou aceitar qualquer evento onde o dado 1 seja 3. Beleza. Então eu tenho 36 possibilidades. Quando eu falo isso, quando eu quero que o dado 1 mais o dado 2 seja menor do que 7, e eu também quero que o dado 1 seja igual a 3, olha, para o dado 1 e o dado 2 ser menor do que 7, eu já tenho um espaço amostral muito menor aqui, ó. Né? Eu só posso utilizar essas possibilidades aqui. E para o dado 1 ser 3, então em vez de 6 possibilidades, eu tenho só essas 3 possibilidades aqui, ó. Então eu vou ter uma chance de 3 em 6 de esse dado ser 3 dentro dessas somas todas possíveis. E aí? E aí que olha só, a gente vai calcular isso daqui dessa forma. Ó, se eu olhar só para esse espaço amostral, eu tenho essa chance, só para esse espaço amostral aqui, na verdade, ó, eu tenho uma chance de 3 em 6, né? Qual que é a chance do dado 1 ser 3? Ah, é de 1 em 6, beleza. Mas qual que é a chance, aliás, é de 6 em 36, beleza. Mas qual que é a chance de ele ser 3 e obedecer esse critério aqui de a soma dos dois ser menor que 7? Ah, então dessas 6 que ele podia ter assumido aqui, dessas 6 de 36, ele só vai poder utilizar essas 3 aqui, ó, certo? Então, isso aqui me dá 50% de chance dentro do espaço amostral do próprio dado 1 ser 3, mas se eu pegar como espaço amostral todo o intervalo aqui, ó, eu só tenho esses 3 eventos aqui, onde o dado 1 vai ter o valor 3 e a soma dos dois dados vai ser menor do que 7. Então, como que eu calculo se eu sei a probabilidade de o evento A acontecer, que é essa probabilidade aqui, a probabilidade do evento B acontecer, que é esta probabilidade aqui, e a probabilidade dos eventos ou A ou B acontecerem, que é essa probabilidade aqui. Bom, como que eu faço isso? Olha só.
o Thomas Bayes lá propôs o seguinte, ele falou, olha, a gente pode separar esse problema por espaço amostral. Então a gente conhece a chance de A acontecer dentro do espaço amostral de B, né? Então eu sei qual é a chance de isso aqui acontecer dentro do espaço amostral todo, e a gente conhece a chance de um evento no espaço amostral de B ocorrer, né? Então o que vai acontecer no espaço amostral por completo? Então o que vai acontecer? A chance desses dois eventos aqui acontecerem simultaneamente são de esse aqui primeiro de 6 em 36, certo? Se eu simplesmente ignorar a soma, esse primeiro evento aqui, ó, dado 1C3, qual que é a chance? É de 6 em 36. E qual que é a chance de que os dois eventos ocorram simultaneamente? Olha, para esse evento aqui, ó, ocorrer, ele tem 6, eu tenho 6 possibilidades, 6 é meu espaço amostral. Só que em apenas 3 delas, esse segundo critério aqui vai ser obedecido. Então, eu tenho 6 chances em 36 do primeiro dado C3, e eu tenho 3 chances dentro dessas 6 aqui do primeiro evento, nas quais esse primeiro evento ocorre. Então, a probabilidade das duas coisas acontecerem é o produto das probabilidades. Olha, eu tenho uma chance de 6 em 36 do dado D1C3, e eu tenho uma chance de 3 em 6 de o dado D1 ser 3, sabendo que essa soma tem que ser menor do que 6. Ou, a gente pode pensar ao contrário, eu tenho uma chance de 3 em 6 de essa soma ser menor do que 7, sabendo que eu tenho eu tenho 6 chances para acontecer aqui, eu tenho 6 possibilidades para o meu dado 3. Se eu multiplicar essas duas probabilidades aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter uma probabilidade total, ó, 6 vezes 3, 18, 3 vezes 36 vai dar 216, então eu vou ter 18 em 216, simplificando, 3 chances em 36 ou uma chance em 12. Eu deixei como 3 em 36 aqui, porque aqui a gente tem 36 quadradinhos e 3 chances, né? Foi uma explicação bastante enrolada, vou admitir para vocês. Mas como a gente não vai ficar fazendo contas com essas coisas, a gente não precisa entrar tão a fundo. É mais para vocês entenderem que eu vou trabalhar aqui com uma série de eventos encadeados, né? Eu tenho uma chance de um evento ocorrer e eu tenho uma chance de um segundo evento ocorrer, dado que o primeiro ocorreu. E eu vou multiplicar essas duas chances para saber qual é a chance de os dois ocorrerem simultaneamente. É basicamente isso. Por que a gente fala isso? Porque a gente fala em função de taxa de falha. Essa função de taxa de falha, para a gente entender melhor o conceito, essa função de taxa de falha ela vai envolver um pouco essa questão da probabilidade bayesiana. Quer dizer, se o meu item não falhou até o tempo t, qual é a probabilidade dele falhar entre o tempo t e o tempo t mais ΔT? É o mesmo tipo de probabilidade que a gente estava analisando com os dadinhos agora, né? Então, olha só, a chance de um objeto não falhar em um período de 0 a t é dada pela função de confiabilidade lá, né? Que a gente já sabe, é a chance dele não falhar até ali. A chance dele falhar entre t e t mais ΔT, ela vai ser dada pela chance do objeto falhar em t mais ΔT menos a chance do objeto falhar em t, que é exatamente aquilo que a gente estava fazendo do comprimento dos parafusos lá. Quer dizer, qual que é a chance de eu ter um parafuso entre essa medida e essa medida aqui, ó? Bom, beleza. Para essa medida eu tenho 88,44% de chance, para essa eu tenho 12,7%. Para o parafuso estar entre essa e essa medidas, eu vou subtrair a chance dele ter algo entre 0 e essa medida, e a chance dele ter algo entre 0 e essa outra medida aqui. Se eu subtrair essas chances, eu vou ter essa chance dele cair aqui no meio. É exatamente o que está escrito lá, né? Aqui no meu slide. É exatamente o que está escrito aqui. Então aqui a gente está falando, olha, qual que é a chance do objeto falhar dentro desse período? É a chance dele falhar lá no final, menos a chance dele falhar no começo do período. Essa é a probabilidade.
E note que o tempo de primeira falha estar entre t e t mais ΔT implica em o tempo de primeira falha estar entre t e t mais ΔT e ser maior do que esse tempo tzinho. Quer dizer, eu estar calculando a chance do tempo de primeira falha acontecer nesse intervalo que eu estou designando aqui, implica em eu assumir que o tempo de primeira falha ainda não aconteceu até o tempo t. Beleza. O que a gente quer saber agora é a chance dele falhar no novo período, dado que até agora ele não falhou. E aí isso vai ser dado por essa função aqui. Quer dizer, a chance do tempo de primeira falha estar entre t e t mais ΔT, dado que o tempo de primeira falha é maior do que o tempo tzinho. Quer dizer, qual é a chance dele falhar entre o período A e o B, entre o tempo A e o B, sendo que até esse período A aqui ele ainda não falhou. E aí a gente usa aquela questão da probabilidade condicional que a gente estava vendo agora, né? Então a probabilidade de ele falhar entre o período t e t mais ΔT, sabendo que ele até o período t ele ainda não falhou, é a probabilidade dele ter falhado no período todo dividido pela probabilidade dele ter falho só nesse segundo período. Quando a gente combina essas duas expressões, eu sei que a probabilidade dele falhar só no período é esta probabilidade aqui, que é aquela subtração que a gente faz, e a probabilidade dele ter falhado até o período B aliás, de ele não ter falhado até o período B é a nossa confiabilidade. Então a gente divide uma pela outra, né? E aí a gente encontra qual é a chance de ele falhar em um determinado período, sendo que até aquele período ele ainda não falhou, né? Então eu vou ter a taxa ou a chance de a primeira falha ocorrer no período dividido pela confiabilidade do período. Isso daqui a gente chama de função de taxa de falha, né? E essa função de taxa de falha, ela repara que daqui para frente a gente vai transformar ela numa função de fato. Olha só, eu posso dividir os dois lados por ΔT, tomar o limite e tudo mais, e aí tem uma matemáticazinha aqui, e quando eu faço isso, quando eu divido dos dois lados por ΔT e tomo o limite, isso aqui se torna uma expressão que é a expressão, de fato, definição da derivada, né? A gente está calculando a derivada dessa função vermelha aqui, ó. Aqui. A gente está calculando a derivada dessa função vermelha. A derivada dessa função vermelha, a gente sabe que é essa função azul aqui, ó, que é exatamente a função de densidade de probabilidade do tempo de primeira falha. Por isso que aparece aquele Fzinho lá. Aqui, ó. Aqui. Por isso que aparece esse Fzinho aqui, ó. Então, a densidade de probabilidade da primeira falha dividido pela confiabilidade vai me dar essa função de taxa de falha aqui, ó. Então, ela é uma função de taxa de falha ou risco. Intuitivamente, a gente pode pensar nessa função, a gente assume um pouco isso, né? Quer dizer, imagina que você tem um componente lá no seu veículo, que você tem uma correia dentada. Correia dentada é um excelente exemplo. Seu veículo tem uma correia dentada e essa correia dentada ela precisa ser trocada a cada 50 mil quilômetros. Beleza? Beleza. Você vai rodar os seus 50 mil quilômetros com a sua correia dentada lá sem se preocupar, porque até ali você sabe que beleza, ela não deveria falhar. Aí você vai começar a andar com esse veículo e você vai começar a ficar preocupado. Porque fala, pô, eu sei que o tempo agora falando em termos técnicos, eu sei que o tempo de primeira falha desse componente está muito próximo, né? Eu sei que o tempo de primeira falha da minha correia dentada está muito próximo. Então eu sei que a confiabilidade dela está caindo. Olha só, eu sei que, se eu pegar aqui, ó, eu sei que eu estava vindo aqui, certo? Deu 50 mil quilômetros, olha a confiabilidade, ó. Já era, né? Começa a dar um medo da bexiga de andar com um carro desse, porque você sabe que ele pode falhar a qualquer momento. E a probabilidade do tempo de primeira falha vai aumentando,
né, a chance de você ter esse tempo de primeira falha, ela vai aumentando muito rapidamente. Então, quando você está desse lado aqui da curva, você sabe que o seu risco aumenta muito, né? Você está muito próximo da falha, né? Você não quer atingir a falha, você está muito próximo da falha, né? Então, o que está sendo feito lá? Está sendo dividido essa curva azul aqui, ó, certo? A gente está dividindo essa curva azul aqui pela curva verde, né? Até vamos fazer o teste aqui, vamos fazer uma divisão aqui, vamos ver se vai dar bom. A minha função de risco aqui, ó. Eu vou chamar de risco até. Eu vou pegar a confiabilidade, aliás, eu vou pegar a minha função y, que é a minha gaussiana, e dividir pela minha função de confiabilidade. Essa aqui vai ser a minha função de risco. E beleza? Eu vou mandar um figure plot x, risco. Vamos plotar essa aqui de preto. Engrossar ela. E vamos dar um nome para ela aqui, só para a gente lembrar o que é. Title. Isso. Olha a minha função de risco aqui, ó. Chegou num ponto aqui que até a gente teve um problema numérico aqui, né? Ó. Vamos dar um zoomzinho aqui só na parte que não tivemos o problema numérico. Ou a gente pode, para resolver esse problema numérico aí, deixa eu ver. Vou aumentar um pouquinho essa variância aqui, só para ficar mais palatável a curva. Aqui, ó. Olha a minha função de risco que acontece aqui, ó. Ela fica toda doidona e aqui, ó, repara que a minha chance da primeira falha ter ocorrido, ela tá por aqui, ó. Ela tá entre 50 e 60 semanas. Aqui, ó, antes das 30 semanas aqui, ó. Vamos botar esses gráficos todos aqui. Antes das 30 semanas, ó, eu tenho uma confiabilidade muito alta e uma probabilidade de tempo de primeira falha muito baixa. O cruzamento ele ocorre aqui entre 30 e 40 semanas, aqui em 37 semanas. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, em 37 semanas, ainda a sua função de risco ela aumentou, mas ela está baixinha. Quer ver? Vamos aqui. Mas a gente tem que olhar para o comportamento dessa função aqui, ó. Olha só como é que a função de risco ela vai aumentando exponencialmente, tá vendo? Se a gente chega aqui, a gente chegou num ponto que provavelmente isso daqui é problema numérico. Isso aqui a gente não é nada que a gente deveria estar olhando com muita atenção. Então vamos olhar das 60 para trás aqui, ó. Olha a função de risco, o que acontece? Ela vai aumentando pra caramba, vai aumentando cada vez mais. Isso aqui não é valor percentual, tá? Isso aqui é um valor qualquer que a gente não precisa prestar atenção nele. Mas olha só, você quer operar aqui, ó, no risco baixo. Se você está chegando aqui no risco alto, olha só, você já quer sair desse risco alto. Você quer fazer a manutenção, né? Aquela função de taxa de risco, ela está representando exatamente isso aqui, tá? Voltando lá para o nosso slide. Então, essa função de taxa de risco, ela está representando isso. Quer dizer, quanto mais perto da primeira falha você está, maior é o seu risco, né? Do tempo de primeira falha, maior é o seu risco. Aqui tem um exemplo, né? Esse aqui é um tipo de função de risco, não daquele que a gente estava olhando. Aquele que a gente estava olhando, ela estava mais para cá assim, né? Essa função de risco aqui, ela tem esse formato banheira porque você tem alguns efeitos aqui que ele considera no começo que são efeitos de mau uso, né? Então você pode, por exemplo, imagina que você existe uma chance de você ter pego o carro muito novinho e você, tipo, as coisas não estão assentadas, não estão no lugar ainda, o motor não está amaciado,
as pessoas que acreditam em amaciamento de motor, e a pessoa sai destruindo o carro já da concessionária. Então você tem uma função de risco alta aqui, né? Depois as coisas se estabilizam e depois o comportamento é aquele que a gente espera, que é o comportamento em desgaste aqui, né? Que a função de risco ela vai aumentando aqui. Bom, pessoal, era isso que eu tinha por hoje. Eu sei que a explicação aqui, principalmente dessa parte de probabilidade aqui, ficou bem enrolada. Mas essa parte aqui, ela não é tão importante pra gente. Eu só expliquei isso pra gente entender mais ou menos como que a gente chega nessa função de falha aqui, nessa função de risco. E o mais importante é a gente saber o que isso representa.